pessoal, bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, acione o sininho para receber as notificações sempre que um novo vídeo for lançado e compartilhe esse conteúdo. Bom pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é João Vitor, sou professor de hipnose e PNL e hoje nós vamos iniciar aqui no canal um curso de introdução à PNL. É um curso para que vocês entendam um pouco desse mundo tão interessante e empolgante que é a PNL. No vídeo de hoje, nós vamos entender o que vem a ser a PNL, para que vocês entendam um pouquinho sobre o que vamos falar no decorrer desse curso. PNL significa Programação Neurolinguística. E se a gente pegar cada uma das palavras e analisar separadamente, a gente consegue chegar a um conceito inicial. Então vamos lá. Programação. Programação significa que somos capazes de nos modelar, de nos programar, ou seja, de organizar nossa mente, nossas ideias e ações para conseguir aquilo que queremos. Neuro. Aí entra o fato de que os processos neurológicos que ocorrem dentro de nós é que serão responsáveis pelos nossos pensamentos, hábitos, comportamentos e sentido. E por último, a linguística, que é a ideia de que a linguagem é fundamental para a construção do nosso pensamento, do comportamento e também para nos comunicarmos com o mundo de uma forma geral. Juntando isso tudo, podemos definir o quê? Que a PNL é a possibilidade de modelarmos ou remodelarmos nossa mente e nossos comportamentos através do uso da linguagem, das palavras. Então, para ficar ainda mais fácil de vocês entenderem, o que acontece? Existe uma completa conexão entre a linguagem, a linguística, os processos cognitivos, que é a parte neural, e a fisiologia, que é a parte corporal, dos comportamentos. Então, quando a gente modifica um desses aspectos, os outros dois vão se modificar automaticamente. Por exemplo, vamos supor que você definiu um comportamento que é fazer uma dieta. Aí alguém chega para você, aquilo que sempre acontece, e fala: nossa, hein, um chocolate agora como caía bem. Você provavelmente vai pensar em alguma marca específica de chocolate que você prefira, talvez lembre do sabor, talvez do cheiro, da consistência na sua boca, e talvez isso comece a te gerar um desejo de comer aquele chocolate. Isso acontece porque as palavras ativam processos cognitivos. Isso vai refletir diretamente na neurologia de cada pessoa, gerando justamente essa salivação, a fome, o desejo de comer e etc. E quando você começa a sentir tudo isso, aí entra a parte fisiológica, ou seja, o comportamento. Aí você pode decidir comer o chocolate que você pensou, ou seja, modificar aquele comportamento inicial, ou simplesmente não comer, mantendo o que já vinha fazendo. Então, basicamente, isso é a PNL. É a conexão entre a linguagem, a neurologia, que afetará o comportamento, hábitos, pensamentos e atitudes. E aí você me pergunta: ah, João, mas qual a importância desses hábitos, comportamentos, pensamentos e atitudes na minha vida? A resposta é muito simples. Os resultados que obtemos em diversos pontos das nossas vidas, eles são oriundos justamente da forma que nós agimos e pensamos. Então, uma simples remodelagem nesse agir e pensar pode mudar para melhor vários aspectos do nosso dia a dia. E talvez surja uma nova pergunta. Tá, mas realmente é possível mudar isso tudo dentro de mim? A resposta é bem direta, com certeza. Apesar de muitas pessoas pensarem que é impossível, porque a própria sociedade define determinados costumes sociais, culturais, a PNL define justamente o contrário disso. Ou seja, o nosso comportamento ele pode sim ser modificado, usando nossos estímulos internos e a linguagem. Então, qualquer pessoa pode aprender habilidades fora do comum, que ela nunca imaginou, apenas remodelando seus hábitos. E é importante que a gente entenda que essa remodelagem ela não está focada no porquê dessa pessoa se comportar, mas sim em como isso está estruturado, como esse comportamento está estruturado. Ou seja, como aquele comportamento é gerado, qual o gatilho para aquilo. E utilizando as técnicas de PNL, é possível remodelar a forma que aquele comportamento está estruturado e assim obter resultados diferentes e melhores. Então, por exemplo,
Uma pessoa que tem como padrão de comportamento a procrastinação. É aquela pessoa que fica adiando tudo, deixa tudo para o dia seguinte, tudo que ela tem que fazer hoje, ela diz que vai fazer amanhã. O porquê dela agir assim pode ser por vários motivos. Então, por exemplo, o costume que os pais deram para ela, os exemplos que os pais deram durante a educação, os costumes do local onde ela vive. Mas isso sim não importa, essas justificativas não importam. A modificação ela será alcançada se o foco for na estrutura daquele comportamento, ou seja, nos aspectos internos que geram aquele comportamento. Identificando o que gera e realizando a devida modificação, ou seja, acabando com aquela fagulha, aquilo que originou o comportamento, esse comportamento simplesmente não existe mais. Portanto, usando as técnicas de PNL, é completamente possível interromper padrões de comportamento não produtivos e substituí-los por outros que serão realmente úteis e eficientes para aquilo que a pessoa se propõe. Bom, e aí você pode estar se perguntando, ok, eu já entendi o que é a PNL, eu sei que pode mudar um comportamento que não seja produtivo, mas por quê? Por que eu preciso conhecer a PNL? Quais os benefícios diretos para mim? A resposta para essa pergunta fica muito clara se você já entendeu o que é a PNL, se compreendeu o que falamos até agora. Pelo fato da PNL estar diretamente ligada ao comportamento humano, ela amplia a percepção sobre o nosso comportamento e sobre o comportamento do outro. E isso faz com que seja possível promovermos mudanças. Ela permite que a gente se transforme na pessoa que queremos ser e na pessoa que podemos ser. E isso pode ser aplicado também em outras pessoas. Se eu fosse falar aqui quais os benefícios que a PNL pode trazer, eu ficaria muito tempo falando. E isso não é o que eu quero fazer nesse vídeo. Eu quero ser bem objetivo, o mais objetivo possível. Então, eu vou falar apenas alguns exemplos de como essa ferramenta é poderosa. Bom, vamos lá. Primeiro, ela pode contribuir para o quê? Para resolver conflitos entre pessoas com muito mais facilidade, aumentar a eficiência nas vendas, melhorar seu desempenho no seu esporte favorito, ajudar as pessoas a superar medos, fobias, aumentar a sua motivação e a das pessoas que vivem com você, ser um terapeuta mais eficaz, facilitar o aprendizado de diversos pontos na sua vida, de uma forma geral, melhorar sua memória, melhorar suas relações pessoais ou profissionais, talvez influenciar pessoas, aumentar o controle de seus pensamentos, seus estados emocionais, mudar os seus hábitos, comportamentos, como a gente já viu, e por aí vai. Como eu falei, existem vários benefícios no uso dessa ferramenta. Mas se eu tivesse que resumir tudo isso em uma única frase, seria que a PNL permite que você faça aquilo que você já faz, só que de ainda melhor, de uma forma melhor. Ela pode ser aplicada em qualquer ponto que você queira melhorar, tanto em você quanto nos outros. Então vamos lá. Inicialmente, o que tem que ter em mente a respeito da PNL é que ela é a influência da linguagem sobre nossas mentes e nossos comportamentos subsequentes. E que todos os nossos pensamentos, atitudes, hábitos e comportamentos podem muito bem ser modificados, alterados e transformados, ou seja, reprogramados, e que essa remodelagem afetará bastante diversos aspectos da nossa vida. Bom, agora, para fechar nossa aula de hoje, eu queria fugir um pouquinho dessa explicação teórica e contar uma história que aconteceu comigo, que vai deixar tudo bem claro e de forma bastante resumida o que vem a ser a PNL. Uma vez, eu estava conversando com um amigo meu, um amigo do meu trabalho, e eu comentei que eu estava trabalhando com PNL. Só que ele nunca tinha ouvido falar dessas 3 letrinhas. Ele me perguntou bastante curioso, mas João, o que é PNL? Na mesma sala que a gente trabalhava, tinha um outro colega nosso, o Carlos, e que ele tinha o costume de ser bastante pessimista. E eu falei para aquele meu amigo que havia perguntado, falei para ele, ó, eu já vou te explicar o que é a PNL, mas antes eu quero que você faça uma coisa. Você vai até o Carlos e pergunta para ele como que estão as dores nas costas dele. Ele achou meio estranho, mas como ele estava curioso, ele foi lá, deu bom dia para o Carlos e perguntou se estava tudo bem e como estavam as dores. Nesse momento, o Carlos suspirou fundo e com um semblante bem carregado, ele respondeu que não estava nada bem. Que infelizmente as dores nas costas persistiam e demonstrando realmente um ar de tristeza e desmotivação.
Esse meu amigo voltou até mim e disse: acho que você já ouviu, né? Ele falou o de sempre. Mas e aí? E aquela história de PNL? Você vai me explicar? Vai ficar me enrolando? Eu falei: claro que eu vou te explicar. E aliás, eu tenho certeza que você vai adorar o que eu vou te explicar. Mas só faz mais uma coisa pra mim. Você vai novamente até o Carlos e dessa vez pergunta pra ele como foi o final de semana dele. Se ele brincou com o filhinho, como é que foi? Meio contrariado, mas também curioso ao mesmo tempo, ele decidiu ir até o Carlos. Chegando lá, ele perguntou: tudo bem, Carlos? Tudo bem? E aí, como é que foi o seu final de semana? Brincou muito com seu filho? Nesse momento, o Carlos abriu um sorriso bem verdadeiro e respondeu: como brinquei? E como foi bom? Aliás, eu não vejo a hora de estar com ele novamente. E aí começou, essas crianças de hoje em dia estão cada vez mais espertas, emendou uma conversa na outra, e ficou falando, e cada vez ele ficava mais alegre, cada vez ele mostrava mais felicidade dentro dele e mais empolgação. Terminada a conversa, que durou um bom tempo até, meu amigo voltou e falou comigo: nossa, como o Carlos falou, minha curiosidade já estava me matando. João, agora chega, me conta o que é PNL. Eu simplesmente sorri e apenas respondi para ele: você percebeu o que aconteceu com o Carlos? Você modificou completamente o que ele sentia, modificou completamente o interior dele e o seu comportamento simplesmente com algumas palavras que você usou naquelas perguntas. É isso. Isso é PNL. Isso é essa ferramenta fantástica que pode modificar nossas vidas. Bom, pessoal, então é isso. Se você quer aprofundar ainda mais seus conhecimentos a respeito da PNL, se quer conhecer ainda mais dessa ferramenta que pode modificar diversos aspectos da sua vida de agora em diante, não percam o próximo vídeo. Fiquem ligados, continuem ligados aqui no canal, não se esqueçam de dar o like aqui embaixo e deixem seus comentários e perguntas. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!